Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexões e o nosso título de hoje é Evite adotar pontos de vistas negativos dos outros. A gente ficar ouvindo as outras pessoas falarem, a gente trocar ideia, acaba que a gente se envolve em tudo que acontece na nossa vida. Tudo que as pessoas nos trazem, as circunstâncias nos trazem para próximo do nosso círculo interno, se a gente não tomar cuidado, acaba realmente invadindo o nosso processo. Então, vamos pensar da seguinte maneira: quem nunca na vida teve um dia um medo de alguma coisa? Quem nunca na vida teve uma tristeza, uma raiva, uma preocupação, ou qualquer coisa do tipo, uma angústia, uma frustração, um receio? Quem nunca teve uma irritabilidade? Não é verdade? Então, baseado nessa circunstância, nós entendemos que todos nós temos brechas. Brechas são portas de entrada para esses tipos de sentimentos. Vamos pegar então um exemplo de uma pessoa que está completamente em harmonia. Aquela pessoa naquele momento vive uma vida tranquila, ela tem harmonia na família, tem harmonia em todas as áreas da vida dela. Se naquele momento que ela está em harmonia, alguém chega, por exemplo, com uma raiva, que num momento de desarmonia, é a fraqueza daquela pessoa que a gente estava falando inicialmente. Se alguma pessoa chega demonstrando algum tipo de irritabilidade, essa irritabilidade, ela pode, dependendo da intensidade e do que for falado para a nossa primeira pessoa, para a nossa primeira pessoa do exemplo, né? Dependendo do que for dito, aquela irritabilidade da pessoa que está chegando pode causar algum tipo de incômodo internamente para aquela primeira pessoa no exemplo. Estes podem ser contagiosos e nós devemos evitar os pontos de vista negativos. Não, sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguém sofrendo alguma coisa, sempre tem alguém injuriado, tem sempre alguém com raiva, tem sempre alguém triste, com medo. Não é verdade? Nós mesmos passamos por isso várias vezes na nossa vida. E o que a gente tem que tomar cuidado para fazer? Não transportar esse nosso ponto de vista para outras pessoas. Da mesma forma, como também não permitir que o ponto de vista delas nos afetem. Pensa o seguinte, imagina um vaso super bonito, um vaso da dinastia Ming, que é uma dinastia chinesa antiga, que são os vasos mais caros e mais belos do mundo. Imagina se de repente nós somos esse vaso, bonito, perfeito, sem nenhum tipo de arranhão, sem nenhum tipo de trinco, sem nada. De repente, alguém chega de maneira descuidada e acaba esbarrando nesse vaso, e esse vaso acaba trincando. E essa trinca, ela é o que, vamos dizer assim, a cultura, a sociedade e as nossas próprias vidas vêm trazendo para a gente, que são esses desleixos que nós cometemos, esses equívocos, são essas faltas de entendimento das leis e das circunstâncias que acabam criando essas trincas, criando essas brechas nesse vaso. Agora imagina, toda vez que eu coloco esse vaso num tanque de água, se ele por acaso não está nem um pouco trincado, nem quebrado, ele não vai permitir que a água entre. Mas se de repente eu coloco esse vaso e ele está trincado, lenta e gradativamente a água vai começar a invadir ele. E aí vai tornar ele muito mais perecível do que ele já era antes, né? Afinal de contas, esse vaso bonito, esse vaso caro, somos nós, são nossas almas, é aquilo que nós temos que cuidar. Então, quando eu tenho as minhas dificuldades e eu já sei que eu tenho elas, eu já sinto todas elas, eu já lido com elas todo dia, com as pessoas com quem eu me envolvo, com a minha família, com o meu trabalho, uma série de circunstâncias já me mostra naturalmente as minhas dificuldades. Então, quando alguém de fora vem e se aproxima com um sentimento que tem alguma ressonância com as minhas formas de sentir, com os meus pensamentos, é óbvio que eu vou me contaminar com aquilo. Agora, se isso já é uma oportunidade que aparece sempre para mim, também tenho que aproveitar essa oportunidade e entender que tudo isso que acontece me mostra o melhor caminho para eu melhorar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente entender que cada pessoa vive aquilo que ela tem que viver.
Cada circunstância acontece do jeito que ela tem que acontecer. Isso é uma lei universal. A gente não tem como lutar com isso. A cada um é dado conforme as suas próprias obras. Não existem vítimas nesse mundo. Nós não somos absolutamente vítimas de nada. A gente já discutiu isso em outros vídeos e vale a pena relembrar. A lei da causa e efeito, ela é assim mesmo. Tudo que tem uma causa tem um efeito. Então, se eu estou tendo um efeito hoje, basta que eu pense quando é que eu cometi o processo da causa, quando eu alimentei aquela causa para o efeito acontecer hoje. Então, se isso funciona para mim, funciona para qualquer pessoa nesse planeta. E, ouso dizer, essa é uma lei universal, né? Então, você entende o quanto que é muito importante a gente se preservar dos pontos de vista das outras pessoas, principalmente quando alguém se achega, quando alguém se aproxima e essa pessoa acaba fazendo ou falando alguma coisa que nos desperta as nossas próprias dificuldades. E essa é a hora que a gente tem que ter bastante cuidado. Por isso que os pontos de vista são extremamente contagiosos. Agora, você já pensou nisso? Pensa, reflete comigo quantas vezes a gente é influenciado pela opinião dos outros. Por exemplo, alguém chega e fala para você, nossa, o bairro que a gente está morando aqui está cada vez mais perigoso. Já assaltaram fulano, assaltaram a Beltrana, aconteceu um assalto à noite, outro de manhã, enfim. A pessoa começa a dialogar sobre insegurança com você. Se você tem insegurança em relação a qualquer coisa, ela vai começar a despertar essa insegurança no seu íntimo. E aí a gente acaba se contaminando com a opinião do outro, né? Aí de repente eu absorvo aquilo e tomo para mim como uma verdade. Já ouviram falar da história do cuco? O cuco é um pássaro que ele é um pássaro extremamente inteligente e muito sagaz. Por quê? Porque ele não monta ninhos, né? O cuco, quando ele vai se reproduzir, a fêmea, uma vez lá, já com os ovinhos dentro dela, ela busca ninhos vazios, né? Então, nesses ninhos vazios de pássaro, né? Mas lá dentro desse ninho tem os ovos dos pássaros. Então pensa, os pais saíram para buscar comida, para se alimentar, né? O cuco vê essa oportunidade e ele vai lá, derruba os ovos dos pássaros donos daquele ninho e coloca os dele. E aí ele sai e deixa com que aqueles pássaros cuidem dos ovos, achando que são deles. Olha só que coisa incrível, né? Essa história, ela diz para nós o seguinte, a natureza, ela não deixa lugares vazios, ela não deixa vácuo, ela não deixa espaço sem preenchimento. Então, se a nossa cabeça ela não está preenchida com alguma coisa útil, não está preenchida com a ideia de que a gente tem que melhorar e que toda situação que nos acontece fora são reflexos das nossas dificuldades internas, é como se fosse um cuco, alguém que vem com um ponto de vista negativo, um ponto de vista ruim, como se ele fosse um cuco e ele usasse um espaço aberto dentro de mim para depositar ali o seu ovo, né? Seja lá qual seja esse ovo, mas pensa, você ia gostar de pensar que tem várias coisas que você pensa, várias coisas que você acredita, que na verdade não são nem suas, que são só frutos de alguma coisa que passaram para você ao longo do tempo? Então por isso que é importante a gente ficar esperto com esse tipo de atitude, permitir que isso aconteça, né? O bacana é a gente aprender a distinguir esses acontecimentos, entender, né, de uma forma bem profunda o que eles significam e não permitir que eles tomem proporções grandes, proporções às vezes até devastadoras na nossa vida, quando as situações negativas nos invadem de fora para dentro. É óbvio que isso só acontece, como eu já disse, porque tem ressonância com processos internos que são nossos. Então refletir sobre isso é realmente um autoconhecimento, é um aprendizado. Então o que nos faz sofrer nesse processo? É a maneira que a gente adota, né? A maneira com que a gente se coloca na vida. Então pensar o seguinte, aquela pessoa vem até mim falar alguma coisa, ela começa a falar e aquilo é negativo. A gente tem que compreender que o que a pessoa está transportando é uma dor interna que ela tem, que ela não está sabendo lidar, que ela não está sabendo como trabalhar interna e muito menos externamente. E a tentativa dela é de compartilhar conosco. Quase ninguém, eu vou dizer assim, tem a intenção de contaminar a gente assintosamente, conscientemente, para nos trazer dor. A maioria quer simplesmente ver que você entende a dor dela, ver que você percebe a dor dela. E essa é a hora que é a hora mais importante. É a hora que nós temos que nos desapegar completamente, né, da necessidade de realmente fazer algo concreto por aquela pessoa somente quando aquilo está dentro do nosso alcance.
De repente a pessoa está reclamando assim, ai, eu deixei cair, por exemplo, algum item e quebrou. Pô, perdi, comecei a reclamar, aquilo me deixou triste, aquilo me deixou chateado, né? Então eu tenho um item desse sobrando, ele realmente não me faz falta, eu vou lá e entrego esse item para aquela pessoa, resolvi o problema dela. Esse é um exemplo bem simples, bem singelo, né? Mas existem, se você pegar ele, várias outras oportunidades que você pode replicar na sua vida, em sentimentos, em atenção, em carinho, enfim, em qualquer outra coisa. O que é importante a gente entender? Uma vez que eu me desapego da necessidade de ter que resolver o problema alheio, não que eu não possa, se eu tiver condições, e aí a gente vai discutir a definição de caridade nesse sentido, né? Naquilo que eu acredito, a caridade ela é algo que a gente tem que fazer quando temos algo de sobra. Então não adianta eu doar tempo para alguém se eu não tenho tempo para mim, se eu não tenho tempo para minha família, se eu não tenho tempo para o meu trabalho. Se eu for doar para alguém, eu vou estar tirando de mim para doar para aquela outra pessoa, e aí eu vou estar cobrindo um santo e descobrindo o outro. Já ouviram falar desse ditado, né? Então, essa é a base do processo. Você simplesmente ser bondoso, atencioso, ter empatia com o que a pessoa está falando, né? E ser simpático na forma de responder, encorajando ela a combater aquela dificuldade, não significa que você tenha que entrar na dor dela e compartilhar a dor dela. Muito pelo contrário, você ensina que é possível ter um ponto de vista que eleva a frequência daquela pessoa, né? Então ela chega com aquela reclamação, ela chega com aquela fúria, com aquele medo, com aquela preocupação, seja lá qual é o ponto de vista negativo que ela tem a respeito de uma circunstância, uma pessoa, um evento, e você atende ela com toda a empatia, com toda a simpatia, com toda a bondade e generosidade, elevando, né, a forma de lidar com aquele processo, trazendo uma energia num padrão maior do que ela está trazendo para você. Naturalmente você vai elevar essa sensação que ela tem e vai resolver da melhor forma, porque você já vai ter se desapegado. Então aquilo não te contamina, aquilo não te contagia, e isso é extremamente importante. Evitar aumentar o drama das circunstâncias é muito importante. Então se uma coisa já está ruim, para que eu vou piorar? Se alguém chega comentando sobre a segurança, o exemplo que eu dei agora há pouco, a segurança do bairro, se eu concordar com ela e eu disser que realmente está muito inseguro o nosso bairro, de fato vai mudar, né? Quantas pessoas hoje em dia têm realmente assim, ai, meu bairro não está seguro, eu vou mudar dele, rapidamente? É difícil. Agora, se ela vem com essa reclamação e eu entro nessa frequência, é óbvio que eu vou estar expandindo essa frequência. Então, onde num bairro todo tinha uma pessoa incomodada com a insegurança dele, na hora que ela veio comentar comigo, são 2 pessoas. De repente, ela comentou com mais 4, com mais 10, com mais 15, com mais 20 pessoas, e de repente uma circunstância que chegou até ela, né, uma insegurança que acometeu ela, de repente se torna a insegurança da maior parte das pessoas que moram no bairro. Olha só, e aí é óbvio que isso, por uma questão de frequência, vai acabar atraindo processos que vão alimentar mais e mais e mais insegurança, tá? E por todos os outros exemplos que você imaginar. O importante é que a gente não deve se deixar levar pelas circunstâncias. Por isso que é legal a gente entender o título desse vídeo de hoje, dessa reflexão de hoje. Evite adotar os pontos de vista negativos dos outros. Então, se a coisa já está ruim, pensa da seguinte forma, não precisa somar, não precisa piorar essa coisa. Você precisa, na verdade, mostrar que há uma frequência elevada, uma circunstância carinhosa, uma circunstância bondosa de acolhimento, entendimento, vai fazer com que a pessoa, de repente, pare de ter esse tipo de opinião, que ela mude a forma de sentir ou pensar a respeito. Exemplo, se a pessoa, de repente, fala assim, nossa, esse bairro está muito perigoso, esse bairro está muito... estão assaltando, estão fazendo uma série de coisas no bairro, e aí você, ao invés de falar assim, não, você tem razão, você fala da seguinte forma, olha, é importante que todos nós façamos o nosso dever. Será que não seria importante a gente adotar uma postura de chamar a polícia? Será que a gente não poderia imaginar uma segurança do bairro? Será que a gente não poderia conversar com os vizinhos e todo mundo cuidar de todo mundo, instalar a câmera, fazer um monte de coisa para que nós possamos nos sentir mais seguros? Você viu que você não está alimentando a pessoa na insegurança, concordando com ela, olha, realmente está muito perigoso,
né? O que a gente vai fazer? Nossa, a gente tem que ficar mais atento, com medo ainda, porque isso tal. Não, você tem propostas positivas, propostas construtivas. Você acolheu o que ela tinha para falar nesse exemplo e soltou para ela uma narrativa com uma energia muito maior, muito mais elevada, que desse uma chance de crescer todo mundo junto nesse propósito. E isso daí é só um exemplo e você pode aplicar esse exemplo em várias circunstâncias. Pensa comigo aí, reflete bastante sobre isso. Pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, então curta, compartilhe, ajude a gente a crescer. Quanto mais pessoas refletindo, quanto mais pessoas ouvindo, palavras que ajudam a gente a pensar melhor, a elevar nosso padrão vibratório, vai ser infinitamente aditivo aí para o planeta, né? Se você vem no YouTube, por favor, curta, compartilhe nossos vídeos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. De outras redes sociais também peço que curtam e compartilhem para que essa palavra se espalhe cada vez mais. Deixe seus comentários, digam o que vocês estão achando nos vídeos, compartilhe comigo, deem a sua opinião sobre o assunto que eu estou falando, isso é muito importante para a gente começar a compartilhar e também ter o estímulo de outras pessoas trocarem sua ideia. Na verdade, ninguém nasce sabendo nada, a gente tem que crescer tudo junto, um conversando com o outro e cada um dando a sua opinião construtiva. Muito obrigado, galera, e nos vemos nos próximos vídeos.